Olá, que a paz do Senhor estejam com vocês. Sejam bem-vindos ao canal Buscai a Todo Tempo. E eu venho trazer a vocês hoje o resumo de mais um livro da Bíblia. Hoje eu venho trazer a vocês o resumo do livro de Êxodo. No vídeo passado eu trouxe o resumo do livro de Gênesis. E Êxodo ali, ele é uma continuação de Gênesis. Ele acaba emendando na história de Gênesis, né? O livro de Gênesis acaba com a história de José. E o livro de Êxodo começa contando ali o fim da história de José, de Jacó e das 12 tribos ali de Israel. Então, para começar, o significado da palavra o significado da palavra Êxodo significa saída, significa retirada. Foi quando o povo ali saiu do seu cativeiro no Egito, né? O que acontece? No final do livro de Gênesis, o José, como ele era governador ali do Egito, ele pede para os seus irmãos descerem até no Egito, que ali ele daria para ele umas terras para eles ficarem ali. E vem ali a família toda de José, o pai dele Jacó, os 11 irmãos ali, a irmã, e os parentes dele, os povos que habitam com eles ali. E José conversa com Faraó. Faraó pede para eles escolher uma terra, porque Faraó era muito grato a José pelo que José fez ali no Egito. Vocês verem ali o finzinho do livro de Gênesis, vocês vão ver como José administrou bem o Egito e como ele alcançou a graça de Faraó também. Além dele ser alguém abençoado por Deus, ele foi abençoado pelo homem, abençoado pelo Faraó. Então, por agradecimento, Faraó dá uma terra ali para a família de José habitar. Só que vai passando os tempos, José morre, Jacó morre, esse faraó morre, vai trocando o governo do Egito, e essa família que eram convidados para morar ali no Egito acabam se tornando escravos. E eles passam por um grande período de escravidão, eles passam por uma grande tribulação. E é assim que começa o livro do Êxodo. Então, assim como no livro de Gênesis eu dividi ele ali em 7 partes, o livro de Êxodo nós vamos dividir em 3 partes principais, que é Israel no Egito, Israel caminhando para o Sinai e Israel no Sinai. Israel, para quem não sabe, Israel também é o nome de Jacó. Quando Jacó ele luta ali com um homem no meio do deserto ali, achando que era alguém que queria matá-lo, mas aquele homem que estava lutando com ele era um anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, seria ali a própria presença de Deus mudada ali para um anjo, né, para um homem. E ali José ele lutou com essa figura angelical e ele acabou vencendo essa luta e Deus abençoou ele ali. E nesse momento Deus troca o nome dele de Jacó para Israel, que Israel significa Deus luta, né? Eu lutei com Deus e venci. Em algumas traduções fala isso, mas assim, a tradução ao pé da letra é Deus luta. Então, iniciando ali a primeira divisão, Israel no Egito, nós começamos com o período da escravidão, que é o período que os filhos de Israel ali, o povo, os descendentes de Jacó, estão sendo escravos no Egito. Aí o que acontece? Deus ele levanta um libertador. Também ali, se vocês acompanharem as primeiras leituras de Êxodo, vocês vão ver a história, como que Deus levantou esse libertador, que no caso é Moisés, como que foi a história de Moisés, o princípio ali da vida dele, até ele chegar ao momento de salvar o povo dele, de libertar o povo de Israel. E aí Deus levanta o libertador, conta a história de Moisés, e depois começa já a contar, lá no capítulo 5, os confrontos de Moisés com o faraó. Deus, ali através da direção de Deus, né? Ele vai e pede pro faraó para libertar o povo, o faraó não liberta, Deus começa a jogar as pragas e por aí vai. Depois, na segunda parte, que é quando eles saem do Egito e começam a caminhar para o Sinai, que ali eles já estão saindo, né? E chega um momento que
O faraó não suporta mais as pragas que Deus está jogando ali na terra do Egito e liberta o povo. Só que no meio do caminho o faraó se arrepende e começa a perseguir. Começa a ir atrás deles para trazer eles cativos de novo para o Egito. Aí é onde é a segunda parte dessa segunda divisão, quando eles chegam ao Mar Vermelho, né? E ali Deus faz o milagre de abrir o mar e eles conseguem passar e fugir de vez ali do povo de Egito. E depois Êxodo conta a história deles do Mar Vermelho até chegar ao Sinai. Monte Sinai é o monte ali onde Deus começa a falar com Moisés e escreve as leis no pedaço de pedra ali. E começa toda a história ali de Deus passando as leis para o povo, né? Que é tanto na terceira parte, quando Israel chega no Sinai, já começa, né, com o povo preparado, o povo sendo preparado ali para receber a terra prometida. Deus revela uma lei moral e uma lei civil. Deus faz uma aliança com Israel e Deus também instrui Moisés a construir o tabernáculo. O tabernáculo por quê? O povo, eles sentiam necessidades de ter algo físico ali para eles adorar. Como a presença de Deus era espiritual, aparecia apenas para Moisés, e o povo via ele só através de nuvem, tinha algumas visões passageiras de Deus, o povo tinha necessidade de algo mais físico para adorar. E tanto que o povo caía em pecado, o povo desafiava a Deus, criando ali imagem de escultura que não agradava a Deus. Então Deus vai lá e ele dá as instruções para Moisés construir um tabernáculo para o povo ter aonde ali adorar, aonde fazer seus holocaustos, seus sacrifícios direcionados a Deus, né? Deus faz ali também, nesse tempo, a aliança com Deus é quebrada por causa do pecado, da teimosia do povo, mas Moisés alcança a graça aos olhos do Senhor de novo e ele renova a aliança com Moisés. E começam a construir o tabernáculo. No final do livro de Êxodo ali, eles estão já colocando em prática já o que Deus falou e estão construindo o tabernáculo. Mas o que eu queria fixar a respeito desse livro de Êxodo é a teimosia do povo de Deus. O povo de Deus, mesmo vendo milagres no Egito, mesmo Deus dando alimento, mesmo Deus dando água onde não tinha água, as roupas deles não envelheciam, os calçados não estragavam, eles caminhavam no deserto sem sentir calor, porque Deus colocava uma sombra em cima deles durante o dia. À noite eles não sentiam frio, porque Deus vinha como uma nuvem de fogo, e mesmo eles vendo todas essas maravilhas, eles se viravam contra Deus, se rebelavam contra Moisés, e é isso que nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, é a nossa teimosia, é a gente não seguir a vontade de Deus, é a gente agir sem a direção de Deus, não buscar a direção de Deus para fazer coisas simples do nosso dia a dia. Se em tudo nós buscássemos a vontade, a presença de Deus, a nossa vida não passaria por tantas lutas e tantas tribulações. Tem tribulações que nós sim somos obrigados a passar, porque é algo de Deus com a gente, que Ele está querendo nos ensinar. Mas tem tribulações que somos nós mesmos que procuramos. Como diz o ditado, nós caçamos com as próprias mãos. E é isso que me fixou no livro de Êxodo. É a teimosia do povo. Mesmo vendo milagres, vendo que Deus era com eles, o povo era rebelde, o povo era teimoso. E é assim ainda até os dias de hoje. Mas que Deus possa libertar o nosso coração dessas teimosias e que nós possamos sempre buscar orientação e buscar o abrigo e o nosso foco na palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para alguém que você ama. Que Deus te abençoe.